Olá, queridos. É sempre uma alegria enorme poder estar aqui com vocês em cada um dos programas Cabeça para Cima, onde a gente pode debater temas, muitas vezes escolhidos por vocês, outras vezes propostos aqui pela nossa equipe de produção, mas sempre assuntos que informam, que orientam, que edificam a sua vida. O Cabeça para Cima é que chega até você pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv. E aí, pelo site, você assiste em casa, onde muitas vezes o sinal da TV não chega, você assiste em qualquer lugar que você esteja, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, usando o aplicativo da Boas Novas. O fato é que nós estamos do seu ladinho, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, dentro ou fora de casa, 24 horas por dia, levando até você uma programação saudável, uma programação que com certeza abençoa vidas. Vocês mesmos têm dado esse feedback para a gente. E como é bom receber a sua mensagem, receber o seu e-mail. De qualquer forma, quando você chega e diz para a gente que precisa da Boas Novas, que a Boas Novas é a sua companheira, que a Boas Novas tem feito diferença na sua vida e que nós estamos podendo cumprir a nossa missão. Que o Senhor Deus nos ajude a continuar embaixo da sua vontade, na direção que Ele quer, porque a Boas Novas é isso. Uma emissora que está aqui, uma emissora missionária que está aqui para transmitir Jesus 24 horas por dia. Sabe quem faz parte dessa história e é fundamental nisso? Você, meu querido semeador de Boas Novas. A gente nunca pode esquecer o quanto você faz diferença. Você que ora por tudo que nós fazemos, você que contribui financeiramente para que nós possamos alcançar as nossas metas. Estamos chegando no fim do ano, época de festas, época em se repassar aí pelos desafios que se tem. E é muito bom ver que você continua do nosso lado. Semeador de Boas Novas, os nossos agradecimentos a você. Mais um ano à frente, esperamos continuar contando com você. Você que ainda não é um semeador, aproveita esse final de ano, toma a decisão de semear na Boas Novas, 2112-6300 ou www.boasnovas.tv. E a todos vocês, semeadores ou não, o nosso desejo é que o Senhor possa retribuir, que o Senhor possa encher de graça, de bênção a vida de vocês e que possa lhes dar vida plena e vida abundante. Cabeça para Cima de hoje traz mais um programa de utilidade pública para você. Final do ano, época de festas, chegando aí as férias de verão, época em que todas as estradas do país elas se enchem de veículos. Normalmente, essa é uma das épocas mais perigosas nas nossas estradas, requerendo muita atenção dos nossos motoristas. No final do ano passado, mais de 200 pessoas morreram nos últimos 5 dias do ano por acidentes de trânsito. Portanto, é uma época propícia para nós falarmos sobre segurança nas estradas. O que o governo está fazendo para garantir maior segurança, para que as pessoas possam trafegar com maior tranquilidade? E qual é o pedaço que cabe aos motoristas para poder também trafegar nas estradas e não transformar esse período de lazer e descanso literalmente num desastre? Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre segurança nas estradas. Veja o nosso informativo e participa conosco. Com o ano terminando, chegam as festas de dezembro e as férias escolares. E muitos aproveitam o feriado de Natal e Ano Novo para visitar os familiares que moram distantes ou ainda para fazer uma rápida viagem, deixando as estradas mais movimentadas e aumentando os riscos de acidentes. Esse período exige que tanto os condutores quanto as autoridades redobrem suas atenções para manter a segurança no trânsito. Para garantir um passeio tranquilo, o condutor precisa verificar alguns documentos e itens de segurança antes de viajar. Outro aspecto que exige atenção é a ingestão de bebidas alcoólicas durante as festas de fim de ano. Por isso, os governos estaduais desenvolvem uma série de ações preventivas com o intuito de reduzir o número de acidentes e, assim, alcançar um final de ano tranquilo nas vias públicas. Em 30 anos, foram registrados mais de 1 milhão de óbitos nos diversos tipos de acidentes de trânsito acontecidos no país.
Os dados apontam os automóveis responsáveis por 53% dos acidentes fatais no Sudeste e as motocicletas por 32%. Também serão realizadas ações educativas com o intuito de informar aos usuários da rodovia sobre normas de conduta e circulação, a fim de evitar e reduzir o número de acidentes. O desenvolvimento dessa operação tem como objetivos a proteção à vida e a fluidez no trânsito. Todo o esforço e empenho do policiamento devem ser concentrados na prevenção e repressão aos atos relacionados com a segurança pública. Pois é, todos os anos, nessas épocas, né, das grandes festas, a gente acaba voltando aos mesmos temas, falando dos mesmos assuntos, esperando que o quadro se modifique. Mas, no fim das contas, quando se vai fazer o balanço geral, se percebe que o número de acidentes é grande, que as pessoas elas não levam a sério muitas das orientações que são passadas. Nosso trabalho é chamar a sua atenção. Seu trabalho é fazer a sua parte, procurar ter mais atenção nas estradas, cumprir as regras, cuidar do seu carro, enfim. Nós vamos conversar hoje sobre segurança nas estradas, no sentido de fazer um alerta para o que pode acontecer nesse período de festas, que começa agora e onde tanta gente vai visitar parentes, amigos, vai passar férias em outros lugares e pega seu carrinho e muitas vezes tem um triste fim. Nós não queremos isso, nós queremos alegria e queremos você de volta em segurança para o seu lar. Segurança nas estradas. E aqui no estúdio eu recebo o Sérgio Damasceno, ele que é presidente do Conselho Estadual de Trânsito, é também especialista em gestão de trânsito, já esteve com a gente antes e sempre a gente quer ter você aqui de volta novamente. Obrigadíssima. Agradeço a oportunidade e nós prestarmos a nossa contribuição com informações relevantes para a segurança do trânsito. Pois é, né? 2013 foi muito diferente de antes? Não, né? A gente observa que é uma questão mais... A gente fala em prudência, mas a palavra que eu tenho repetido reiteradas vezes é consciência. A questão agora é de consciência social, que é toda uma gama de informação. A informação direta que acontece com as campanhas e a indireta que, infelizmente, ela tem maior demanda, que são os próprios acidentes. Então, as pessoas sabem do risco pessoal e não, por mais que se faça uma fiscalização, né, ela continua aumentando. Então, o esforço do Estado como um todo é no sentido de reprimir essa demanda e chegar a uma solução. Perfeito. Dá muito a fazer, mas a sociedade, sobretudo o condutor, né, e a gente olha o trânsito em duas frentes, o condutor e o pedestre, porque muitas das vezes o pedestre ele dá causa também ao acidente. Perfeito. Vamos já aprofundar essa história, já. Também com a gente hoje o Guilherme Chaves. O Guilherme ele é médico, é residente em medicina do tráfego, um negócio super interessante. Você tem ali contato direto, muitas vezes, com a pessoa que sofre o acidente. Está no pior pedaço dessa história, né, Guilherme? Às vezes a consequência é o final do fim trágico, né? A gente acaba recebendo alguns pacientes que foram vítimas de acidente de trânsito. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço novamente, a oportunidade. Tá bom? E completa o nosso time de hoje o Luiz Goulart, ele que é tenente do Batalhão de Polícia Rodoviária aqui do estado do Rio de Janeiro. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, tenente. Eu que agradeço a oportunidade de passar aí o reforço que o batalhão está implementando nesse final de ano. Perfeito. Esse é o nosso grande objetivo, né? Falar daquelas questões que o Estado, de um modo geral, está fazendo, falar das questões da importância de cada um se posicionar, chamar a atenção para o tipo de acidente que acontece, de forma a criar consciência. Eu concordo que conscientizar é efetivamente talvez o maior desafio que se tem com essa questão dos acidentes de trânsito, né? A gente estava vendo ali, ano passado, quase mais 126 mortes em acidentes de trânsito. Vale a pena também lembrar que quando a gente diz que o número oficial é tipo esse, 130 pessoas, certamente foi muito mais, né? Porque tem aqueles que não foram registrados. Como é que funciona isso? Pois é, os acidentes acontecem, aqueles que você tem o registro, o Estado consegue contabilizar. A informação mais precisa, ela fica
As duas informações mais precisas ficam por conta da área de saúde, porque recebe esses acidentados, a questão do Corpo de Bombeiros Militares com o seu atendimento e o seguro do EPVAT, porque paga, né? Paga esse sinistro. Mas são informações desencontradas, mas que já expressam aí o elevado número de acidentes. E na área médica, sobretudo a questão dos traumas, né? Que é a maior consequência, né? Esses flagelos humanos. Então, o Estado se empenha, mas nós precisamos aí de uma solução, uma contrapartida. A sociedade tem que enxergar junto, tem que ajudar, tem que contribuir, porque o Estado se torna muito... O Estado, nesse aspecto, ele se torna muito pequeno para gerir tudo isso. Então, há uma consciência social. Se o Estado vem com muita força, ele parece que ele é regulador. Ele não vem com a ideia de regular, de reprimir as pessoas. Todos os condutores, eles têm informações, têm informação e informação. E o que a gente observa quando a fiscalização ela começa a se intensificar, e aí a fiscalização ela não tem por objeto buscar erros, ela tem por objeto corrigir, identificar, facilitar a fluidez. E quando acontece que você depara com as infrações de trânsito, vem as punições e aí o Estado começa a ser olhado de outra forma. Mas elas acontecem em função dos erros e a gente está buscando corrigir. Não sei se vocês têm algum dado, porque normalmente a gente fala na questão dos índices de acidentes nas estradas, né? Todo mundo sai, pega seu carro, etc. Nas estradas, mas os perímetros urbanos, os acidentes também acontecem de uma forma intensificada? Alguém tem esse dado? Bem, do que eu já li, já acompanhei a respeito disso, o índice é muito maior da área urbana do que na área rural. Uau. Uma proporção de quase de 70% para 30%. Muito superior na zona urbana. E um negócio interessante é que antigamente, cerca de 20 anos atrás ou até mais, na hora de fazer a notificação não era identificado isso, o que era urbano ou o que era rural. Justamente essa questão do problema de notificação que antigamente era muito maior e hoje em dia está diminuindo isso. Há cerca de 20 anos ou mais para trás, cerca de 70% dos casos não era identificado se era urbano ou rural. A região rural era por volta de 10%, 20% urbano. Hoje em dia já se percebe que essa área que não é identificada como urbano ou rural é menos que 2%. A parte urbana, cerca de 75% e um pouco mais de 20% a parte rural. Não deve ter mudado o perfil. O que melhorou bastante foi a parte de notificação, que ainda há que melhorar, porque tem aqueles acidentes, como o próprio Damasceno e a Celeste falou, que não são notificados. Aconteceram e não entram nas estatísticas do governo. A gente também acaba chamando a atenção mais para o caso das mortes, né? O número que a gente está falando aqui é o número de mortes, mas eu sei que é complicado a gente dizer isso, mas às vezes a morte ainda é o melhor, né? Porque a pessoa morreu. Muito mais doloroso, às vezes, é a sequela. Quando ela fica viva, fica, às vezes, com uma sequela danosa, complicada e que vai passar o resto da vida com sua vida limitada por conta de uma imprudência no trânsito. A gente tem observado que o acidente com a motocicleta, né, tem aumentado muito. E é a principal causa aí de lesão grave, né, nas estradas. Realmente isso aí tem um aumento bastante grande. E na questão das motocicletas, sobretudo a desinformação, né? A desinformação com relação à condução desse veículo, porque é um veículo de menor porte, de mais facilidade, né, para o trânsito, mas ele tem que ser dirigido, conduzido no trânsito da mesma forma que é dirigido o automóvel. Não existe corredor para motocicleta, não existe, a não ser que você crie uma via segregada para que isso aconteça. Essa desinformação e a facilidade, eu vinha para cá, e a gente observou o trânsito, né? Quer dizer, o carro para, porque não tem, a motocicleta vai pela calçada. Isso que eu ia comentar, Damasceno, isso que eu ia comentar. Para o motorista do carro, as regras, elas são mais, não sei se eu posso chamar simplesmente mais claras, mas elas são um pouco mais cumpridas. Mas o motorista da moto, chama motorista? Motociclista. Né? Motorista. Ele não obedece sinal. Muitas vezes você está num local, inclusive ele passa ao contrário, né, na mão contrária, surpreendendo o pedestre.
um monte de situações que realmente precisam ser cuidadas. Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha e, quando voltar, eu queria poder trabalhar com vocês um pouco essas questões. Quais são as medidas governamentais que estão sendo propostas para melhorar esse fluxo nas estradas, para garantir que se tenha menos acidentes, tipos de sanções até para aqueles que não obedecem? Como é que funciona a parte do Estado? Ok? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça para cima hoje quer fazer um alerta para você sobre os cuidados que precisam ser tomados nesse final de ano, né, com o trânsito nas estradas. Ano passado, cerca de 150 pessoas, 200 pessoas morreram em acidente de trânsito nos últimos 5 dias do ano. Então, é algo que chama atenção e que a gente precisa aqui estar falando, né? Precisa estar falando. Quais são, na verdade, assim, as principais causas de morte, de acidente no trânsito? É a imprudência? É imprudência do motorista? É a falta de cuidado com os veículos? Qual é, na sua opinião, Douglas? Pelo que a gente tem de dados lá no batalhão, as 3 principais causas são a embriaguez ao volante, são a motocicleta, né, no caso da imprudência, e ultrapassagem em local proibido. Então, são 3 causas mesmo que os condutores, eles são imprudentes, né? Então, a maior, é a imprudência mesmo, é a principal causa. E essa questão de bebida alcoólica, é quase inadmissível mais alguém ainda não atender essa demanda, né? Porque são tantas as mortes, tantos os acidentes, até causa, assim, constrangimento a gente imaginar que alguém ainda bebe e vai dirigir, né? Que ainda bebe e vai dirigir. Então, nesse tempo, todo mundo já sabe os problemas que acontecem. Quais são as medidas que normalmente o governo, o Estado, está tomando para minimizar essas questões de acidentes? No nosso caso, nós temos os nossos postos de policiamento, que são localizados nas rodovias estaduais. Eles têm um etilômetro. Então, nesse final do ano, principalmente, a gente vai aumentar a fiscalização utilizando esses etilômetros, não só nos postos, mas também nos pontos de fiscalização que a gente vai fazer mais adiante nas rodovias. Isso aí a gente vai dar intensificado. É suficiente? É o que você tem que fazer, né? Você trabalha com o que o Estado identifica as causas, né? E procura atacar essas causas. No caso, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo um trabalho com o apoio do CETRAN, o CETRAN está nesse projeto também, na região serrana, sul fluminense, médio Paraíba, vamos alcançar todo o Estado. Há uma demanda, e o tenente sabe muito bem disso, todos aqui, com relação, no caso dos motociclistas, por exemplo, aqueles que não têm habilitação. Muitos não têm habilitação porque não têm meios de tirar essa habilitação, outros se utilizam desse veículo para o motofrete, para o mototáxi, e o Estado está fazendo um curso, nós estamos nos batalhões da Polícia Militar, formando instrutores da Polícia Militar. Essa demanda de motociclistas dessas regiões que eu falei, que não tem, que são hipossuficientes, ou seja, são pobres, não tem condição, o Estado vai formar os instrutores na Polícia Militar para formar essas pessoas na categoria A, por exemplo, de habilitação, e aqueles que se utilizam desses veículos como meio de vida para fazer o motofrete, também dando um curso gracioso. Quer dizer, já é uma ação. E quando você faz a formação, você tem educação, as regras são apresentadas. Mas eu queria tomar um pouquinho do tempo para acrescentar um dado recente está sendo falado com relação às bicicletas elétricas, né? Perfeito. O CONTRAN soltou uma resolução, quer dizer, aperfeiçoou uma resolução recente, na verdade a resolução de 2009, estabelecendo que a bicicleta elétrica que tem a velocidade até 25 km, o cidadão, qualquer pessoa pode conduzi-la em vias de 60 km, 40 km, 30 km, não precisa habilitação, não precisa pagar IPVA, enfim, é livre. Mas as bicicletas elétricas com velocidade superior, elas são equiparadas ao ciclomotor. E sendo equiparado a um ciclomotor, você tem que ter 18 anos para conduzir, tem que ter uma habilitação que é denominada ACC, autorização para conduzir ciclomotor, e é um veículo que tem que ter placa, tem que pagar seguro obrigatório, ele tem que, regras de circulação, tem que usar capacete.
porque nós estamos observando na cidade, e muitas pessoas têm bicicletas elétricas com velocidade superior, e essas são passíveis até de um processo de fiscalização do Estado mais duro. Então, a gente quer passar essa informação, porque muitos encartes de lojas, sem crítica, acredito que por desinformação, você vê nos jornais, então, pode comprar a bicicleta elétrica, não precisa habilitação, não precisa nada, porque, e não é verdade. Então, hoje, até então, até semana passada era 20 quilômetros, a partir agora do dia 13, que foi a publicação de dezembro, acho que com 25 quilômetros. Então, 25 quilômetros é livre de circulação. As demais, só para a maioridade. Então, não dê uma bicicleta elétrica para o seu filho, se ela tem velocidade superior a 25 km, porque é enquadrado como um ciclomotor e, portanto, tem os rigores da fiscalização. Portanto, olha aí, né, uma informação importante. Bicicleta elétrica acima de 20 km, 25 km. Acima de 25 km tem que ser maior de idade, não pode ser menor, e tem que ter habilitação especial, hein? Então, é feito algum tipo de controle pela polícia para si? Alguém estiver dirigindo, como acontece com um carro, com uma moto, a polícia para? Bem, no nosso caso específico da bicicleta elétrica, a gente não se depara muito porque a gente atua nas rodovias, né? Então é difícil um cidadão utilizar. Verdade. Mas no caso de motocicleta, a gente faz a operação com reboque. Se tiver irregular, a gente apreende o veículo e transporta para o pátio. Tá certo. Nós temos, eu vim ontem no estado de Nova Friburgo, nesse projeto, né, que agora chegamos lá para a região serrana, e a nossa orientação para a Polícia Militar, ela integra o Conselho Estadual de Trânsito, onde eu estou e tal, que é o regulador dessa matéria. E nós orientamos, quer dizer, há uma fiscalização, primeiro, na questão da educação, da informação, que as pessoas estão desinformadas, né? Então, e haverá todo um processo de educação, de preparação, e a partir do momento que a população tiver essa informação, virá a fiscalização. Mas hoje, todo o processo ele é de orientação. O Estado não vem com a intenção de coibir, sim de orientar, até porque essas pessoas fizeram investimento. Então, quem tiver a sua bicicleta elétrica, que é o que eu estou falando, que é considerado um ciclomotor, ele vai ter uma informação para tirar esse veículo de circulação. Haverá uma campanha, né? Agora, passado esse período, aí o Estado vem porque traz um risco à segurança. Você veja, o motociclista ele tem toda uma informação, faz o que faz. Aquele, sem críticas ao motociclista, a gente está falando ao motoqueiro, é o motoqueiro, que não é o motociclista, mas faz o que faz, ele tem toda uma informação. Aí você imagina a pessoa que não tem uma formação, ela vai achar que está livre de um processo de mobilidade, de segurança, não tem responsabilidade a mobilidade e a segurança social, né, da fluidez do trânsito. Celeste, assim, ao meu ver, eu acredito que o Estado faz essa parte dele, principalmente da fiscalização, seja com etilômetro, como o Tenente Goulart falou, ou essa parte de formação também, para poder orientar toda a população que for utilizar esses veículos, também a parte da manutenção das estradas e fiscalização com radar, de excesso de velocidade e tudo. O Estado compete a ele todas essas ações. Agora, também compete a cada motorista, a cada indivíduo, cumprir com aquilo que já é orientado, já foi passado as informações, já é veiculado pelos meios de imprensa. Todo mundo sabe quais são as principais condutas que devem ser tratadas no trânsito. E como o Damasceno falou mais cedo, falta uma responsabilidade social do indivíduo de cumprir com aquilo que lhe é devido, não só aguardar que alguém o fiscalize. Até porque as 5 principais focos que devem ser tomados para poder evitar acidentes de trânsito, evitar altas velocidades, não ter alta velocidade no trânsito, o uso de capacete para o motociclista, o uso do cinto de segurança, a questão do álcool e direção, que também não pode, já foi dito isso, e o uso de cadeira para a criança no banco de trás, de proteção para as crianças. Sendo tomadas essas 5 principais condutas, o número de acidentes com certeza vai diminuir bastante, ou seja, de sequela ou fatalidades. E a gente fala aí essa questão do excesso de velocidade, né? Mesmo na estrada. Sem dúvida nenhuma, é muito gostoso quando você está numa estrada bacana, né? A estrada é boa, o carro é bom, o tempo está bonito, você pisar ali no carro é gostoso.
você voa às vezes, né? Mas só que tem que se ter prudência. Tem que se ter prudência, né? Na estrada, às vezes, você ainda vai respeitando os limites de velocidade, porque a gente vai ter a sinalização dizendo até que limite você pode ir. Mas a loucura disso é quando você imprime velocidade, inclusive nos centros urbanos, onde você tem gente passando o tempo todo. Você não vai conseguir domar o seu carro, você não vai conseguir evitar o acidente, né? E você está falando, Guilherme, dessa questão das posturas, dos cuidados que a gente deve ter. E eu estou segurando aqui um pouquinho, desde uma observação anterior do Damasceno. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente sempre fala naquela coisa do conhecimento, habilidade e atitude, né? Que o conhecimento ele é de fora para dentro, a gente dá conhecimento. A polícia dá o conhecimento, provoca informações, gera conhecimento, o Estado, a imprensa, etc. As autoescolas, elas fornecem o conhecimento para o motorista, né? Esse motorista, quanto mais ele dirige o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, etc., ele desenvolve habilidade, ele ganha domínio desse veículo que ele dirige. E tudo isso é aprendido e pode-se fazer, a gente treina mais, ganha mais habilidade, mas tem um negócio que depende de cada um, que é a atitude. E que só a gente é que pode, cada um é que pode dar o tom da atitude que vai ter, né? Que vai querer ter, da responsabilidade, do compromisso, do cuidado com o outro, de garantir que eu não estou sozinha no trânsito e que depende de mim. Reduzir aí esse nível de risco das estradas e de tudo, né? Você falou um ponto em que as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, ela dá 3 situações. Metas, mudança de comportamentos, atitudes e valores. Uhum. Os valores. Uhum. Valores sociais, valores ao bem, ao terceiro, à vida. Então, a mudança de comportamento, atitudes e valores é o que a gente está precisando. Então, nós temos eu tenho dito, uma gama de informação. Ela vem de maneira direta, quando ela é ensinada, quando ela é passada, quando ela está na formação, mas ela vem também como consequência do que a gente observa da questão dos acidentes. E a questão do trânsito, o trânsito seguro é direito de todos e dever do Estado. Todos têm que contribuir para isso, né? Eu presido também a Comissão de Acidentes de Trânsito do Estado, que é chamada Comissão Cidadã. A gente julga muito acidente de trânsito. Nós vemos, mudar um foco um pouco para o pedestre, todos nós somos pedestres, em que muitas das vezes ele só não atropela o veículo porque ele tem menor massa, porque ele se projeta à frente do veículo. Uhum. Então a gente tem que olhar os dois lados. Quer dizer, o trânsito é um conjunto de ações, tanto é para o pedestre, é para a pessoa jurídica, faz o transporte, faz uma carga e descarga, é para todos, tem um foco. Então, quer dizer, é direito de todos. Não ficar esperando que o Estado faça, porque sabe-se, é sabido que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer campanha, o BPRV vai fazer campanha, as ONGs, a mídia, esse programa está fazendo o seu papel e nós já sabemos, infelizmente, não queria ter essa expectativa que teremos um número, espero que não seja elevado, teremos quase, e sempre as mesmas causas, velocidade, ultrapassagem, avanço de sinal, quer dizer, a imprudência, agora eu chamo isso de inconsciência, então tem que ajudar, não ficar esperando o Estado faz o seu papel. Mas o cidadão tem que contribuir. O papel do Estado é ser regulador, né? Eu fico perguntando, é suficiente usar lá o tal do bafômetro, né? Que tem o nome, como é o nome oficial? Etilômetro. Né? Mas o que ele está fazendo ali é criar um mecanismo de pressão, né? Porque não precisava nem ter isso aí, porque todo mundo tinha que saber que quando se dirige, não pode beber. Não pode beber. Né? Eu quero voltar aí com todo um foco muito mais para essa questão agora do motorista, dos carros, etc. Mas a gente já vai para mais um intervalo e volta para falar um pouco mais nesse pedaço. Que você deve ter boas histórias para contar para a gente, né, Guilherme? Vamos lá, intervalo. Cabeça pra cima. E aí, você vai viajar nesse feriado, aí nesse período de Natal, Ano Novo, vai ficar aqui no Rio, vai sair da sua cidade e já tomou os cuidados necessários para enfrentar as estradas que ficam lotadas?
Você está consciente do seu papel, sabe aquilo que você tem que fazer, os cuidados que tem que tomar? É o que a gente quer falar um pouquinho mais nesse bloco agora. Quais são, Tenente Goulart, os principais problemas que vocês nas estradas verificam, né? Vocês vão lá, param o carro para fazer aí a medição se o motorista está bacana, se ele não bebeu. E quais são os principais fatores que vocês observam de falta de cuidado, de falta de atenção dos motoristas? Não, o que a gente observa principalmente é o estado de conservação do veículo. Tem muita gente transitando com veículo em péssimo estado de conservação, pneu careca, falta de vistoria. E essa questão também do etilômetro, da utilização do etilômetro que a gente está fazendo. A gente ainda pega alguns motoristas embriagados e excesso de velocidade. E em relação ao excesso de velocidade, quero ressaltar que o batalhão está utilizando radares móveis. Então, vai ser disponibilizado, a gente vai ter um aumento nessa época de festas. Então, vão ser utilizados nos postos e em pontos de operações também. O excesso de velocidade nas operações, eu acho que é o que a gente mais observa. Até mesmo quando a gente está na própria rodovia, pedindo para eles pararem, eu acho que muitos não respeitam e acabam passando direto. Até mesmo por estar em situação irregular. Normalmente, quando a pessoa passa e não quer atender a chamada da polícia, é porque ela está irregular, né? Alguma coisa deve estar errada, né? Porque quando a pessoa não tem problema nenhum, se o carro está bacana, se ela está cumprindo todas as regras, ela para, né? Quem não deve, não teme, né? Exato, quem não deve não teme, quem não deve não teme. Guilherme, você falou num ponto aí dessa questão, né? As principais causas de acidente, bebida alcoólica, o excesso de velocidade, cinto de segurança, uso de capacete motociclista, capacete para motociclista, a questão da cadeirinha para as crianças no banco, criança sempre no banco de trás, né? O alerta de que quem vai no banco de trás tem que usar cinto de segurança também. Gente, eu nunca uso. Vou me policiar. Também dificilmente eu vou no banco de trás, mas tem que usar, né? É obrigado, né? Quem está no banco de trás, especialmente, tanto faz, especialmente não, porque tanto faz na estrada ou em perímetro urbano, é obrigado a usar o cinto de segurança no banco de trás. E é um risco, porque você, dependendo da velocidade, você vai com meia tonelada, você não usa o cinto, o da frente usa. Ele dá uma freada, uma brecada, você vai com meia tonelada em cima e pode causar uma paraplegia, tetraplegia, causar um trauma na pessoa. Com certeza. Quais os principais cuidados que o motorista tem que tomar quando ele sai de casa? Vai viajar, vamos começar por ele. Vai viajar. Quais são os principais cuidados que ele tem que ter e não pode deixar de ter quando ele se prepara para a viagem? Tem uma regra básica por intuição de legislação. Ver os equipamentos, no caso do veículo em si. Primeiro, documentação do condutor se está em dia, seu licenciamento se está em dia, os equipamentos obrigatórios do veículo, a questão de sinalização do veículo é muito importante, né? As setas, enfim. Combustível suficiente para chegar ao local, porque muitas das vezes tem uma pane mecânica que vai trazer. E sobretudo não beber, está bem com a vida, está em harmonia, não sair contrariado, dormir bastante. Descanso é fundamental. Né? Acidentes por pessoas que dormem, não está só focado no motorista, no caminhoneiro, que eles têm aquele desgaste, não. Muitas pessoas e tal. Está bem preparado para isso. Então, ter toda essa atenção e paciente, porque você sabe que vai encontrar o trânsito difícil. Todo mundo sai no mesmo tempo, os mesmos locais, pelo menos o caminho até certo ponto é comum, e as pessoas se tornam impacientes. E a impaciência que leva, muitas das vezes, ao acidente. Quem sai nessa época já tem que estar preparado para enfrentar trânsito na estrada, né? E às vezes a gente vê isso mesmo, as pessoas ficam tão irritadas e querem levar vantagens, ultrapassagens. Pelo acostamento. Usam acostamento indevidamente, né? Você estava falando dos equipamentos, eu quero lembrar aqui o pneu, o step do carro, que muitas vezes a gente não olha, ele tem que estar bacaninha, né? O pneu tem que estar bom, não pode estar careca. Tem que estar cheio, porque na hora H... Extintor de incêndio, né? Extintor de incêndio. Triângulo. Triângulo, Às vezes faz uma falta danada. Você pensa que não tem problema, mas na hora que você tem alguma pane no veículo,
ter como sinalizar é fundamental, é fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre direção defensiva. O que vocês orientam para o motorista como comportamento defensivo no momento que ele está no volante do seu carro? Bom, primeiramente o respeito às normas de trânsito, limite de velocidade. Dirigir com atenção, acho que é o principal, né? Observar o outro condutor, que às vezes a pessoa pode estar distraída ou não está respeitando a velocidade, ou está fazendo ultrapassagem em local proibido. Então, acho que isso é o principal. A pessoa dirigir com atenção e respeitar as normas de trânsito. Questão de cautela, né? Às vezes o motorista pode querer fazer uma rixa com outro veículo que o fechou, alguma coisa, ele querer passar na frente ou até dar uma fechada de volta também. Essa questão de uma certa competição que põe em risco a vida do outro motorista, o risco dele, dos familiares que podem estar no carro, outras pessoas na via, outros veículos pedestres em volta. Enfim, é importante isso como já diz, né, direção defensiva, necessária cautela, né? Tem um negócio de uma distância que deve ser mantido do carro da frente, etc. Como é que é essa? É um sistema, isso não tá regulamentado, isso é uma questão de direção defensiva. O sistema tradicional, você guarda 2 segundos de distância, o veículo está à sua frente, em tempo não chuvoso, pista seca, a gente chama de pista seca. Em pista molhada, 3 segundos de distância, essa é a distância de segmento, que você tem um tempo suficiente para que você possa parar o seu veículo numa questão de uma pane. Uma outra coisa que a gente chama atenção com relação à direção defensiva é que o cidadão, muitas das vezes, ele fica muito preso à sinalização, porque é ela que norteia a circulação na via. Mas as condições climáticas, meteorológicas, a intensidade do trânsito, do veículo da sua carga, são elementos fundamentais. Exemplo, você vai numa Avenida Brasil, ela é 90 km, está chovendo, você vai andar 60 km. Porque a pista está molhada, a gente desvia num sabão, o veículo perde atrito e você não vai conseguir fazer uma frenagem. E eu julgo muitos acidentes de trânsito que o cidadão, ele alega, não, mas eu estava na velocidade da via, eu estava a 90 km. E quando estava chovendo, e nós, naturalmente, nós já fazemos isso até por intuição, esquecendo regra, e acontece o acidente. Então, em direção defensiva, tem uma coisa chamada do acidente evitável. Exemplo, uma pessoa que está atravessando por baixo de uma passarela, né? O motorista vem. Então, ele percebe isso e, muitas das vezes, ele tem chance de impedir que isso aconteça. É como o outro também, o motorista que vem na seletiva e tem aqueles veículos que entram na seletiva e sai. Ele diz assim, não, mas ele está errado. Não, o acidente é evitável. E ele pode evitar, porque o outro comete uma infração de trânsito e ele comete um crime de trânsito. Então, essas regras são básicas, quer dizer, em circulação você tem que estar sempre atento, tá? É o ver, pensar e agir. Você tem que estar muito atento, que é para você ver, pensar e ter o tempo necessário. E na questão da distância, não existe. A única distância que é regulamentada no Código, está no artigo 201, é quando você ultrapassa uma bicicleta. Você tem que guardar 1,5 metro de distância. Agora, é preciso ter em vista a distância que essa bicicleta está do bordo da via, que é o meio-fio, porque muitas das vezes ela está... Se você vai guardar 1,5 metro, você estará na contramão de direção. Então, você falou isso, eu me deu vontade de rir um pouquinho aí dessa história, porque às vezes é absolutamente impossível fazer isso. Quando ela não anda no meio da pista. Exato. Então, em regra de distância para veículo é só essa, com relação à bicicleta. No mais, elas são de precaução, né? Só isso. E para o motociclista? Que dicas de segurança a gente pode dar para ele aqui? Nas estradas tem menos motociclista, ou não? Ou tem aumentado bastante? A gente tem observado o aumento do fluxo e, consequentemente, o aumento dos acidentes. Acho que a principal dica é o uso do capacete, que a gente ainda vê que muitos não usam. É o motociclista ser habilitado, e como já foi falado, muitos deles não dirigem, pilotam moto sem a devida habilitação. E também essa utilização desse chamado corredor, né? Eles, principalmente quando o trânsito está muito intenso, eles utilizam e em velocidade bastante acentuada. A gente até pede que eles diminuam, que vão mais devagar, mas é a prudência. Eles também
dirigir esses veículos com prudência. Aham. E a gente, para carro, a gente até já comentou um pouquinho da questão do carona, né? O carona, banco de trás, criança no banco de trás, cinto de segurança, etc. E o carona do motociclista? A utilização do capacete. Tem regra para ele também, ele tem que usar o capacete de segurança. Qual é o máximo que pode ter de pessoas numa moto? Duas. Só duas? Uhum. Nós já vimos 4, 5. A pergunta é provocativa, né? Porque... vai colocar a criança no tanque ali de gasolina, você vai ser depois ser punido 2 vezes, né? Perde o filho e punido pela legislação. É uma inconsequência. As pessoas efetivamente não pensam, não medem as consequências disso. Aham, perfeito. O fato é que a gente não está falando nenhuma novidade aqui. Nem o propósito do programa é falar nenhuma novidade, porque dificilmente nós teríamos novidade para falar aqui hoje, né? Eu gostaria muito de poder, no próximo ano, porque a gente vai fazer alguma coisa sobre esse tema mesmo, ter uma grande novidade para dizer. É que o índice de acidentes nas estradas, ele foi reduzido drasticamente. Essa seria uma maravilhosa novidade para a gente colocar. Né? E isso seguraria aí a nossa expectativa de, apesar da gente estar falando, aqui, como você já falou, né, a imprensa, os órgãos governamentais de um modo geral, a gente a cada ano ainda se deparar com números tão altos de acidentes nas estradas. Eu espero, né? trazer uma novidade. O Detran já formou cerca de 9.300 pessoas hipossuficientes, trabalho de comunidade, inclusive, e a ideia é chegar a 20 mil ano que vem. Que bacana. Então, espero voltar aqui para trazer essa novidade. Que bacana, que bacana. A gente vai então fazer o nosso último intervalo e volta para o nosso papo final e despedida dos nossos telespectadores, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Cabeça para cima de hoje, chamando a sua atenção para os cuidados que você precisa ter nesse momento de final de ano, quando as estradas ficam lotadas. E a nossa preocupação, nosso desejo é que você realmente possa ter um final de ano e festas aí, viagens felizes e não viagens desastrosas. 2 coisas que a gente não falou aqui. Papel do carona na hora da viagem. Qual é o papel do carona? O que ele tem que fazer? Como é que ele pode ajudar o motorista a garantir a segurança? Acho que primeiro ele tem que garantir a segurança dele também usando o cinto. E orientar o motorista, deixar ele sempre atento ao trânsito, não deixá-lo disperso com algumas conversas, mas tentar sempre chamar atenção para não deixar ele ficar desatento ou um pouco mais sonolento. Às vezes uma conversa mais branda ali, para só deixar ele mais ligado na direção. Às vezes, também aquelas viagens mais longas, todo mundo dorme, né? E o motorista vai lá sozinho, dirigindo. Principalmente, às vezes, a gente sempre pensa na questão do acidente em vias com muito fluxo, muito trânsito, ou até questão de um engarrafamento, mas aquelas pistas vazias são muito traiçoeiras. Às vezes, a monotonia pode acabar levando o indivíduo a ficar mais sonolento, perder a atenção em alguma curva, algum acidente na via, algum obstáculo qualquer. Pode ser muito perigoso e, por estar muito monótono o trajeto, ele pode facilitar de ocorrer o acidente. Atualmente a gente vê, cada vez mais a gente vê nos veículos televisão, né, vídeos, etc., que são ligados durante a viagem. O que vocês acham disso? Qual a recomendação? A legislação proíbe. Você, se tiver qualquer equipamento, DVD, inclusive aquela televisãozinha é proibida, aquele equipamento acessório é proibido. O DVD você pode ter, mas de maneira que fique só na parte de trás, porque se tiver na parte da frente, no momento que você acionar o veículo, ele não pode, tem que ter um meio tecnológico que ele não pode ser acionado. Então você pode todo esse equipamento, mas não para a visão do condutor. E equipamento proibido, o veículo pode ser retido, se não regularizar, pode ser removido. Porque tira a atenção, dispersa a atenção do condutor. Então uma regra que é proibida. E a gente vê muito aí. A gente vê... Cada vez mais. Cada vez mais. E também a gente não falou, mas eu não quero deixar de citar o terrível celular, né? Isso. Telefone celular. Assim como bebida e volante não casam, celular e volante também não é isso?
Amados, brigadíssima pela presença, participação de vocês aqui no programa de hoje, tá bom? Rapidinho sua mensagem final. Tá, eu queria dizer que o batalhão está começando a operação hoje, dia 20 de final de ano, vai até o dia 6 de janeiro. Nós estamos com um aumento de 40% do nosso efetivo, 39 viaturas a mais para garantir a segurança nas estradas. Maravilha, perfeito. Guilherme? Bem, desejar um feliz Natal e Ano Novo para todo mundo e aguardo que todo mundo se lembre, tenha prudência para poder usar o cinto de segurança, não ter excesso de velocidade, motociclista usar capacete, se for transportar criança, botar na cadeirinha de proteção e nada de álcool e direção, evitar se beber não dirigir. E nem usar celular. Boas festas a todos e dizer que a diversão não é só perícia e prudência, é sobretudo paciência. Maravilha, maravilha. E aí, a gente deseja para você um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, feliz viagem, né? E um regresso com muita saúde e alegria, descanso e paz. Muito obrigada pela sua presença e participação conosco também. Terminamos o programa, como sempre, com boa música. Hoje, com o Ministério Canção do Céu. Tchau. Acha legal apertar um baseado e ficar muito louco. Melhor é ficar louco do Espírito Santo. Eu vou te dizer, existe um jeito de ser feliz. E não precisa se drogar pra fugir da realidade. Tente ouvir o que eu vou te dizer. Existe solução pra todo sofrer. Chega de surfar nessa onda de dor. Jesus tá te chamando. Tente ouvir o que eu vou te dizer. Existe solução pra todo sofrer. Chega de surfar nessa onda de dor. Jesus tá te chamando. Podem haver muitas escolhas na vida, você deve se decidir. Se quer viver escravo do vício ou liberto pra Cristo e continuar viajando, mas com o Espírito Santo, e não desperdiçando sua vida que foi comprada com alto preço na cruz. Tente ouvir o que eu vou te dizer. Existe solução pra todo sofrer. Chega de surfar nessa